Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos mais uma vez para retomarmos esse bate-papo espiritual, poderoso, restaurador, curadouro, né? Fala sobre ressurreição, aquilo que dá sentido à vida, que dá significado à vida, que nos projeta para além dessa dimensão. Falar daquilo que é o centro do Evangelho, é a base de tudo, né? Falar daquilo que não é o fim da morte, é o prelúdio da vida, que é a ressurreição. Ou seja, amados, desde que Jesus se apresenta a Maria, ela tenta pegar em Jesus e fala: não me toque, porque ainda não subi para o meu Deus e vosso Deus, para o meu Pai e vosso Pai. Jesus estava inaugurando uma nova dimensão, a primícia, o primeiro a ressuscitar e não morrer mais. Ou seja, os outros, alguns na história ressuscitaram, mas voltaram a morrer como Lázaro. Jesus não. Estavam num corpo espiritual, aquele corpo que pode atravessar uma parede, entrar numa casa sem ninguém abrir, aquele corpo que pode chegar e depois de ressuscitado, comer peixe com os irmãos, e aquele não ter que sair para lugar nenhum, ele tem um corpo espiritual. Então nós estamos falando disso, daquilo que carrega esperança, que alivia a minha dor, que arranca de dentro de mim as lágrimas de tristeza do luto, porque tudo é passageiro. Eu choro o luto, mas eu choro na alegria do encontro eterno. É como diz Deus para Jó: não, Jó, eu não vou te dar novos, não vou dobrar os seus filhos como eu dobrei os seus bens. Não, Deus deu outros 10 filhos para Jó, porque filhos a gente não perde, é para sempre. Isso é poderoso, amados, eu saber que eu pranteio alguém que eu amo, alguém que caminha comigo em Cristo, mas eu sei que esse pranto pode ser vencido nessa alegria eterna da ressurreição. De forma que eu olho para mim, envelhecendo no corpo, mas eu sei que eu não estou caminhando para a morte, eu estou caminhando para a glória eterna. E conforme Paulo diz na carta aos Romanos, sofrimentos do tempo presente não são maiores, não pode aniquilar esse peso da glória de Deus em nós, carregado aqui no peito. Não. É justamente esse peso da glória de Deus que suplanta os sofrimentos do tempo presente e que nos faz permanecer em Cristo em amor, em verdade, em justiça, e que não nos deixa sucumbir à tirania deste mundo que destrói tudo e que mata tudo. Hoje eu li um texto em Isaías e eu quero fazer depois uma devocionalzinha com vocês sobre ele, uma reflexãozinha, nem é devocional, uma breve reflexão de uns 5 minutos. Isaías no capítulo 14, no verso 8 parece, quando ele descreve a queda daquela Babilônia antiga, que foi tomada por João como um arquétipo da queda desse tempo, que eu tenho um vídeo que falei, né? Tem um vídeo meu mostrando justamente isso, que essa pandemia na Terra é apenas uma amostra da queda da Babilônia, o grande sistema mundial. Quando Isaías descreve aquilo ali, ele descreve de tal forma que não só os homens têm paz, mas ele escreve que até os ciprestes da terra folgam de alegria. Até os cedros do Líbano se regozijam dizendo: opa, nunca mais eles voltarão, subirão às nossas florestas e nos cortarão. Isaías profetiza até a alegria da árvore. E nós ficamos brincando com o meio ambiente. A criação nos julgará. E a ressurreição é que dá significado a tudo. Então eu te convido agora a convidar os seus para esse papo espiritual, inteligente, consciente,
reúna aí, abra sua Bíblia, faça todas as perguntas possíveis, né? E eu sei que nós não teremos todas elas, porque nem olhos viram, né? nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração algum, em mente alguma, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu só sei que eu vou ler o que Paulo disse aqui, aquilo que ele entendeu de Jesus, e vai servir bastante para nós. Então, você que está chegando, saiba, nós estamos lendo o Novo Testamento em ordem cronológica, do texto mais velho ao texto mais novo, versículo por versículo, fazendo aplicações de Deus para as nossas vidas. Então Deus vai te curar nesse instante, abrir sua mente, fortalecer seu coração, te consolar e te abençoar. Verso 35 do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Mas alguém dirá assim: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Porque a morte biológica é certa. Essa dimensão é do tempo. Eu nasço, conta-se meu tempo de vida, desenvolvendo, e vou morrer quando chegar no meu tempo. A morte biológica é a destruição de tudo. É onde a mente de alguns só vão até aí, né? Mas Paulo está falando que a morte é para além de si, né? Em que corpo vem? Insensato. Aí Paulo começa a brincar com a gente, né? E falar, brincar não, tratar com eles que não criam ressurreição. Paulo começa a dizer insensato, sem sabedoria, sem senso. Pensa, o que semeia não nasce se primeiro não morrer. Então ele vai fazer a analogia da semente. E quando semeias, não semeia o corpo que há de ser. Eu não semeio o pé de manga, o pé de feijão, o pé de trigo, mas o simples grão, né? Como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Então Deus está dizendo que cada um tem um corpo nessa dimensão. E o pé de manga você planta, não é o caroço dela. Deus dá o corpo. A semente morre para ter esse corpo lindo e maravilhoso. Então essa semente aqui, esse corpo, ele tem que morrer, para que o mazinho, que é espírito, que habita temporariamente esse corpo, viva eternamente. Esse espírito que está aqui dentro de mim, ressuscitado por Cristo lá na cruz do Calvário. E cada um conforme. A minha glória é uma. Quando eu ressuscitar, eu vou ressuscitar no corpo, esse mesmo corpo? Não, num outro nível de energia, que não adoece mais, que não apodrece mais. Ele vai falar sobre isso aqui. Mas cada um do seu tipo. A carne dos animais é outra, a do peixe é outra, a das aves é outra, das plantas é outra, mas todos vão passar por esse processo. E eu estou falando de criação porque Paulo sabe que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Aqui ela está sujeita. Voluntariamente não, por aquilo que a sujeitou, pelo pecado que adentrou no mundo. Assim como o pecado teve efeitos cósmicos, atingiu, né, toda a camada, todo o universo, atingiu a terra, trazendo ervas daninhas, espinhos, cardos, abrolhos, assim vai ser na ressurreição. A ressurreição não tem implicação só em mim, não. Tem implicação em todo o universo que você conhece, visível e invisível. Tem no macro e no micro. Porque a ressurreição é um fator poderoso. Porque onde já se viu um ser vivo voltar depois da morte, sozinho, como Cristo fez. Depois de embalsamado, quilos e quilos de bálsamos, de especiarias, de ungüentos sobre ele, mumificado. Depois que rola uma pedra de quase 2 toneladas e que sai, um novo poder está no ar. É justamente esse poder da ressurreição que nós estamos aqui agora falando dele, para a gente agasalhar em fé e viver para além dos sentimentos. Chorar todos os prantos, os lutos da terra, nessa perspectiva do encontro eterno. Vamos lá, amados, porque está assim, verso 40. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, né? Olha os corpos da terra e olha os corpos celestes, né? E uma é a glória do sol, outra a glória da lua, o brilho, outra a das estrelas. E mais ainda, mas ele diz, porque até entre estrela e estrela há diferença de brilho, de esplendor,
de acordo com as condições de cada uma, a distância que ela se encontra de nós, o tamanho da massa, os efeitos, as reações químicas que tem dentro de cada uma, a quantidade. Cada uma tem um brilho diferente, ele está dizendo, né? Pois assim também é a ressurreição dos mortos, vai acontecer. Semeia-se o corpo na corrupção, né? Esse corpo, quando ele vai falar de corrupção, ele está falando um corpo que envelhece, velho, que adoeceu, que machucou, que feriu, né? Semeia-se o corpo na corrupção, ele vai ressuscitar o quê? Incorruptível, um corpo com outro nível de energia que não envelhece mais, que não adoece, que não precisa mais de tempo para ficar contando dias, meses e anos. Semeia-se em desonra, tá vendo? Um corpo de desonra, jogado lá, sem trato, sem nada, e ressuscita-se em glória, como Cristo ressuscitou, cheio de glória e de poder. Semeia-se em fraqueza, tá vendo? Debilitado, fraco, ressuscita-se em poder, dunamis. É o corpo espiritual, como ele está colocando aqui, ó, pneumaticon. É o mesmo lá de 1 Coríntios 1. Entendeu? Natural, aqui o corpo natural é justamente o psíquico, que tem lá. A mesma coisa. Semeia-se um corpo natural, psíquico, ressuscita um corpo espiritual, pneumaticon, ligado com Deus, que está aceso diante de Deus, vive em Deus. Se há corpo natural, amados, aí, ó, se há um corpo natural, há também corpo espiritual. E bem nós sabemos o tanto que os seres celestiais no tempo e no espaço já invadiram, já entraram na nossa dimensão. Anjos que visitaram, né? Demônios que caíram e que atormentam. Então não tem como você fugir dessa realidade espiritual tentando falar que isso é tudo produto de mente. Não tem. Grava. Verso 45. Pois assim está escrito: o primeiro Adão, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, psicossomático, corpo, alma, Deus soprou. O último Adão, porém, é um espírito vivificante, ele vem vivificando, ele vem libertando, ele vem dando vida. Lembra de Jesus falando? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Ele ainda estava vivo dizendo isso. E aquele que crê em mim, nesse instante, tá vendo? Aquele que crê em mim, que ressuscitou espiritualmente, ainda que ele morra aqui no chão, a morte física, ele viverá eternamente, vida espiritual. E aquele que vive e crê em mim, e aquele que está vivendo aqui, crendo em Jesus Cristo, não morrerá eternamente. Entenderam? Porque assim que eu parar aqui, biologicamente falando, eu já estou projetado para a eternidade, eu já estou no encontro com Deus nos ares. É assim que é, amado, seja pela morte, seja pelo arrebatamento, né? Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual, é a ordem. Então esse corpo biológico vai morrer. A carne vai morrer porque é o processo. As células nossas vão morrendo, tudo vai morrendo, doenças vão chegando, a gente morre. Nasceu sabendo que vai morrer. Acabou. O primeiro homem formado da terra, do pó da terra, é terreno. O segundo homem, Jesus Cristo, é do céu, é de lá que ele veio, ele não veio da terra. O sêmen dele não é daqui da terra, é o sêmen de Deus, é a semente de Deus espalhada no mundo, no coração de cada um que crer. Mas o primeiro homem foi Adão, foi da terra. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais também todos os demais são terrenos. Nós herdamos isso de Adão, como eu disse. Ele morreu lá e nós morremos junto com ele. Então nós herdamos dele a morte. Porque Adão é o culpado? Não, porque qualquer um no lugar de Adão faria a mesma coisa. Não tem que transferir para ele. O fato é que nós morremos, experimentamos no corpo a morte. E diz o texto: e como é o celestial, Jesus, tais também serão os celestiais, o homem espiritual. Assim nós seremos ressuscitados em glória. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, tá vendo? Eu carrego as características de um homem terreno, biologicamente falando, devemos trazer também a imagem do celestial. É o que Paulo diz: seremos como ele na carta do capítulo 13. Nós o conheceremos como também somos conhecidos. Bendito seja o Senhor, aleluia. Amados, isso vai nos curar de tudo. Isso vai nos levantar para a vida. Vai nos fazer fortes, isso aqui.
Isso aqui, olha, amados, ajuda a gente a suportar as agonias, as ambivalências dentro de nós, as dores, os prantos de quem está agora pranteando o seu morto, chorando na alma a perda de alguém, sem nem poder velar. É só a esperança da ressurreição, através de uma fé decisiva, consciente, é que nos faz alegrar na vida. Verso 50, diz o texto. Isto afirmo, Paulo está dizendo, irmãos, que a carne, o sangue, esse corpo aqui, ó, esse tabernáculo, não podem herdar o reino de Deus. Não dá para você entrar lá, passar dessa dimensão, dessa corda dimensional para outra, com esse nível de energia aqui na carne. Não, esse aqui precisa ser desfeito. E nem a corrupção, tá vendo? Herdar a incorrupção, não tem jeito. Eis que eu vos digo um mistério. E eu já li esse texto para vocês quando eu li a carta aos Tessalonicenses. Lembra? Vai lá e leia novamente na carta aos Tessalonicenses. Paulo dizendo, ó, eis que vos digo um mistério. E é mistério mesmo, viu? Não sabemos. Nem todos dormiremos. Ou seja, nem todos morreremos fisicamente. Pela ocasião da volta de Jesus, muitos vão estar vivos. Mas transformados seremos todos. Seja pela morte, seja pela abdução, né? Pelo arrebatamento. No momento, é rápido, é instantâneo. Num abrir e fechar dos olhos, num piscar. Ao ressoar da última trombeta, a última trombeta de Apocalipse. Parece que é capítulo 11 que ela é tocada. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, né? Fora deste corpo, já num corpo glorificado, espiritual. E nós seremos transformados se estivermos aqui. Porque é necessário que este corpo agora corruptível, que adoece, que envelhece, se revista da incorruptibilidade, de um novo corpo espiritual. E que o corpo mortal aqui se revista da imortalidade. E nós não experimentaremos a morte. É onde a morte foi vencida definitivamente, lançada no lago de fogo, junto com Satanás e as bestas, e todos aqueles que não querem render-se a Jesus. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Isso aqui é um cântico, amados. É um canto de louvor, de adoração. É um canto que eu e você temos que cantar e gritar para o mundo inteiro. Olha, Paulo vai dizer assim, ó, tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. E a morte morreu aonde? Lá na cruz, morreu de inanição. Jesus não a alimentou, Jesus a venceu. Morreu de sede, morreu de fome a morte. Jesus venceu por nós, aleluia. É por isso que eu disse, o mundo acaba na cruz, tudo é ali, no auge. Tragada foi a morte pela vitória. Cadê a morte mais para me amedrontar? Ela sabe que eu sei que o caminho não é para a morte, é para a glória, eu estou sendo transformado. Verso 55, onde está, a morte, a tua vitória? Cadê a tua vitória, morte? Me mostra. Se Cristo ressuscitou, cadê a sua vitória? Você pôde detê-la? Não, a tumba está vazia. Com a luz do anjo brilhou, a escolta romana, 16 soldados, ficou de superfata. As irmãs clarearam os olhos. O anjo apareceu. Porque busca entre os mortos aquele que está vivo. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão, o teu ferrão? O termo grego aqui é o ferrão do maribondo, é o ferrão da abelha, é o ferrão do escorpião. Amados. O termo grego aqui é esse, é o ferrão do escorpião do maribondo. O ferrão da morte. Cadê? Acabou, não pôde deter, não pôde matar Jesus, não pôde destruí-lo, ele venceu. O aguilhão, o ferrão da morte é o pecado. É por meio do pecado, é por meio dele. Nós somos mortos, o pecado entrou. E a força do pecado é a lei. Então a forma que o inimigo tem, que a morte tem de nos matar e de nos apavorar, é por meio da lei. Porque a lei diz, não roube.
Isso me faz roubar, e cada vez que eu roubo, cada vez que eu peco, a lei diz: você pecou, você morreu. A lei é ruim? Não. Mas o pecado usa uma coisa boa para matar aquilo que não presta, que sou eu. É por isso que na cruz tem dupla vitória. Deus mata o filho, Deus destrói o filho, Deus se entrega, Deus deixa o filho morrer por mim, por você, e deixa também a lei que é boa morrer por mim, por você. Porque se a lei estivesse prevalecendo sobre nós, se a lei fosse a minha pulsão, o meu chão de tentar salvar, eu andava cheio de neuroses, de culpa e de medo. A força do pecado é a lei. Por isso Cristo morreu. A pergunta é agora: e agora fazer o quê? A resposta está dada, amados. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é loucura? É loucura. Por isso que você não separa a fé de loucura. Por isso que Deus resolveu salvar o homem pela loucura da cruz. Aí eu pergunto: sou louco? Sim. Mas um louco que sabe onde está pisando, um louco que tem consciência, um louco que tem um chão de vida, que tem uma certeza no Evangelho. E é só o Evangelho para trazer no coração, na mente, na alma de uma pessoa essa certeza, essa convicção eterna da glória de Deus em nós, fazendo-nos ser transformados dia após dia como no espelho. Enquanto eu morro no corpo, eu estou sendo vivificado a cada dia. Aleluia, aleluia. É isso que te faz vencer, minha irmã. É isso que nos faz sepultar os pais, é isso que nos faz sepultar os filhos, chorando sim, mas é um choro carregado de uma alegria esperançosa. É um pranto que rasga a alma, mas que faz o espírito transcender na alegria eterna daquele encontro naquele grande dia. Porque Jesus ressuscitou no corpo. Isso é importante. Isso tem a ver com a consciência de cada um, daquilo que cada um carrega. E essa ressurreição, como eu disse, tem implicações em tudo ao seu derredor. Porque até a criação vai ser redimida. Essa mesma criação que nós estamos destruindo a todos os dias, como vocês têm visto nos noticiários. Amados, haverá novos céus e nova terra, como diz Pedro. Novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. E eu encerro com você, e eu quero que você encerre esse versículo comigo, para você não parar, não desanimar, não morrer na praia, não se tornar insensato, antes que você volte à sobriedade e creia, e ajunte tesouros não aqui. O seu galardão é certo, o seu prêmio é certo. Deus conhece sua dor, Deus sabe suas angústias. Ele venceu e sentiu todas por você. Está aqui, portanto, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, companheiros de jornada, irmãos no caminho, irmandade espalhada aqui ali em todos os cantos da terra. Olha aqui, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, enraizados, alicerçados nessa rocha, nessa glória, na esperança da coroa eterna, de um corpo incorruptível, sede inabaláveis. Não deixe a desesperança deste mundo, as dores, as pestes, as pandemias, as crises, as ideologias, abalar o seu ser, a sua convicção, roubar a sua alegria, a sua esperança. Não, fique inabalável, firme e sempre abundantes na obra do Senhor. Não pare de ser abundante, de ler a palavra, de amar o irmão, de ajudar o irmão, de visitar o irmão, mesmo na dificuldade. Tente fazer conforme o que você puder, o que é bem para o outro e para você, mas não pare de servir, não pare nesse momento de orar, de clamar pelos céus, para que Deus nos arranque do meio dessa pandemia e nos liberte dessa crise que o mundo vive. Sabendo que no Senhor, em Cristo Jesus,
no poder do Espírito Santo, o vosso trabalho não é vão, não é vazio, não é inútil, não acaba na sepultura, não. Entra para os portões da eternidade. O tesouro meu não está aqui na terra, está aqui dentro. Você enfia a mão dentro de você, você sabe o tamanho do tesouro que está aí dentro. O reino de Deus instalou. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E o que está vivendo e crendo em mim, jamais morrerá eternamente. A morte não vence, ele nem julgado, nem condenado, ele passa da morte para a vida. Fechou os olhos aqui, abriu na eternidade. Aleluia. É glória demais, amados. A tumba vazia está, porque procura entre os mortos aquele que vive está. Jesus ressuscitou. Aleluia. Ressuscita seus sonhos aí, sua alegria, sua esperança, sua fé. Levante-se da cama, do quarto, sai daí. Abra o coração para a vida, entregue-se a Jesus. Deixa Deus te perdoar, te restaurar, te levantar, te curar. Ora comigo agora em família, como irmão, como irmã. Deus, obrigado por essa palavra de vida. Obrigado pela certeza da ressurreição. Obrigado por essa graça de podermos nos quedar aos teus pés. Obrigado, Pai, porque podemos agora no Espírito saber, Pai, que nós somos mais que corpo. Isso aqui é temporário. Do pó veio para o pó vai, mas a semente que está aqui dentro é eterna, é celestial, é a semente de Cristo, o teu Espírito, selo que em nós habita e que nos sela para a eternidade. Obrigado, Pai, porque caminhamos na mesma pegada de fé dos apóstolos. Obrigado, Jesus, porque é esse poder da ressurreição que nos faz vencer os absurdos do tempo presente. De forma que os sofrimentos dessa geração, dessa época, nem as dores dela poderá, Pai, destruir esse peso, esse tesouro de glória em nós que carregamos aqui dentro, que o Senhor mesmo nos deu. Abençoa os irmãos que estão abatidos, levanta, restaura o que está fraco, que está caído, que está doente. Oh Deus, ressuscita os sonhos daquele que parou de sonhar nesses dias e fortalece-nos para viver a cada manhã, a cada instante. Obrigado por esse encontro. É assim que eu profetizo vida, ressurreição na casa de cada um agora, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de desânimo, de morte, de dor, de angústia, nós repreendemos agora no poder do sangue do Cordeiro, o Cordeiro eterno que vive e está desde sempre. Obrigado, Deus. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, amém e amém.